Algum jogador que já trabalhou com você, depois você veio aqui pro Cruzeiro, já te ligou, entrou em contato? Algum pensa aí em trabalhar novamente contigo agora aqui no Brasil? Com certeza que existem alguns jogadores que eu trabalhei que a gente cria uma certa relação e perguntam ao Mister, tem uma vaga para mim este ano e claro, isso é uma. Pois é, né? É isso aí. Aqui, ó, Véi Raposo. Deixa like, comenta, compartilhe. Se parecer hypar aí, ó, sapeca o hype e ajuda o canal. Gente, vou falar sobre esse assunto aí do Léo Jardim, da entrevista lá no Samuca TV. E vou falar do jogo de amanhã contra o Banfield, né? Eu vou falar essas duas coisas aqui, né, que vai acontecer. O jogo anterior, não vou nem falar, que eu já soltei um short falando, né? Bom, primeiro vamos falar dos jogadores que têm interesse em jogar no Cruzeiro. Gente, é óbvio que muitos jogadores vão querer jogar no Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro é um time que tem recurso financeiro, o mundo todo já sabe que um bilionário comprou, etc, etc. E o Léo Jardim treinou muitos jogadores importantes na Europa, principalmente no Mônaco, em Portugal, no Oriente Médio, grandes jogadores que foram para o Oriente Médio jogar. Então é óbvio que esses jogadores teriam interesse em jogar no Cruzeiro. Teria interesse, eu não tenho dúvida nenhuma que teria. O próprio Michel mesmo, que está encostado lá no Flamengo, tenho certeza que ele é doido para vir para o Cruzeiro, né? Tá lá parado, tá no banco lá de reserva lá, ó. E tem lugar no time, tá? Tem lugar. Então o que que acontece? Isso é normal, né? Muitos jogadores vão querer mesmo jogar no Cruzeiro, né? Agora vamos falar do outro assunto. Eu no futebol, sinceramente, eu, Tem algum eu, Bernardo eu, Silva eu aí não para nós, mesmo? tem alguns, mas são caros. Eles são um pouco caros. Mas a minha ideia no futebol é sempre trazer jogadores que se adaptem a este que é o processo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um grande clube, está neste último ano a fazer um grande investimento. Existem clubes como o Palmeiras e como o Botafogo e como o Flamengo que andam a fazer investimentos já há vários anos, não é? Mas queremos é encontrar jogadores competentes e jogadores que vistam a camisola do Cruzeiro a 100%. Pois é, amanhã, né, tem o jogo do Cruzeiro contra o Banfield. O Banfield é um time inferior tecnicamente ao Defensa. O Banfield também é da primeira divisão, mas o Defensa, ele está bem no campeonato. Ele é um time que já disputa a Libertadores mais vezes, né? Então ele está mais acostumado. É um time que está em ascensão nos Estados Unidos, o Defensa. Por isso que o jogo é um time que joga fechado, como todo time argentino joga por uma bola, né? E o Banfield não deixa de ser diferente, vai jogar também por uma bola. É muito importante isso, a gente entender que o Banfield ele vai jogar fechado. E o Cruzeiro vai mexer muito no time, vai rodar muitos jogadores. Então, não vai ter aquele conjunto que a gente está acostumado nos jogos do Cruzeiro no brasileiro. Não vai ter. São jogos realmente para adaptar o time. Nesse Inter, né, a gente vai ter um jogo amanhã, um jogo mais de toque de bola, o time tocando mais a bola, cadenciando o jogo, é, procurando fazer aquele jogo dele, mas com inteligência, sem aquela pressa de vencer, sem aquela obrigação de vencer, né? O primeiro jogo foi, assim, lastimável, né? Podia jogar melhor. Acho até que o time do primeiro tempo jogou melhor que o do segundo tempo. Ah, mas o do segundo tempo chutou mais para gol. Mas o time do primeiro tempo, ele entrou mais porque era só reserva, né? Então os caras querem mostrar alguma coisa. Mas ali você vê nitidamente a falta de ritmo, você vê a falta de férias, né, férias. Espero que eu esteja com razão, que é isso mesmo, né? Porque o Cruzeiro não dá sorte naquele estado, tá? Com todo respeito ao Espírito Santo, já morei lá 6 anos. O Cruzeiro não dá sorte lá naquele Kleber Andrade. Toda vez que o Cruzeiro vai jogar lá, eu estava até comentando isso no serviço. É impressionante. O Cruzeiro ir jogar no Espírito Santo, ele entra em declínio. Parece que dá um azar para o Cruzeiro. Ali não é para o Cruzeiro. Não é. O Cruzeiro não se dá bem lá. Então, assim, evitar ao máximo jogar ali. Evitar ao máximo. Agora, com relação ao Pedrinho querer fazer jogos, até é outra coisa interessante. Querer fazer jogos no interior, no Campeonato Mineiro, eu acho excelente. Eu acho excelente. Por que, que eu acho excelente?
Os grandes não, os clássicos tem que ser no Mineirão, etc e tal, os jogos mais importantes. Mas alguns jogos jogar no interior mesmo, porque você traz o torcedor do interior para o seio do time, né? Você amplia o horizonte do Cruzeiro mais ainda no exterior e firma mais a marca Cruzeiro em todo o estado. Quanto mais fizer isso, melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que é melhor. Então, é isso que tem que fazer, né? Estamos retornando com as nossas lives, tá? E amanhã a gente vai fazer a nossa transmissão. No último jogo a gente não fez, mas amanhã a gente vai fazer, e vai fazer sim, porque vai ser um jogo legal, e eu tenho confiança que vai dar uma partida boa, né? E a gente vai fazer um bom jogo, né? A equipe verde e branca do Banfield, nós vamos sapecar o couro nela, se Deus quiser. Agora, precisa de melhorar, né? Você precisa de melhorar, precisa realmente encontrar o futebol, reencontrar o futebol que ele jogou na última partida. Até porque já na semana seguinte, já reinicia o Campeonato Mineiro e é o Grêmio, se não me engano, acho que é dia 12, sei lá. E é o Grêmio, né? Aqui no Mineirão. Ah, mas o Grêmio, o Cruzeiro dá sorte, sempre joga bem contra o Grêmio, tudo bem. Mas o Grêmio é um grande time, né? O Grêmio não é o Banfield e nem é o Defensa. Acho até que o Defensa está no mesmo nível do Grêmio, tá? O Grêmio não está bem assim 100% não, mas está melhorando. Mas é um jogo amistoso. Até o Banfield, mais o Defensa não vai pôr o pé deles também num jogo amistoso. Não vai. Então, assim, são jogos só para fazer a alegria da torcida mesmo, etc e tal. Eu quero pensar nisso, né? Acho o Léo Jardim um excelente técnico, um cara muito inteligente, e não é à toa que muitos jogadores que jogam no times do exterior têm ligado para ele, né? Como ele falou, como ele comentou aí com o Samuel, e que querem jogar no Cruzeiro. Não tem dúvida alguma quanto isso, né? O cara é um baita treinador e isso atrai mesmo interesse de grandes jogadores jogar no Cruzeiro. O, o Gabigol falou, né? Eu até postei aqui no podcast lá que o Cruzeiro trabalha para ir para o Mundial, mas trabalha para ganhar o Mundial, né? O Cruzeiro, se ele for, ele vai para a cabeça. Isso aí você pode ter certeza. O Cruzeiro não, que ele disputa com afinco, né? E, uma coisa mais impressionante, eu falando sério, né? Não é aquele colocador de carta que põe carta depois que aconteceu e fala que acertou, não. Em roda de amigos lá no serviço, eu comentei. Eu até falei assim, ó, gente, time que vai mais chegar longe nesse Mundial é o Fluminense. Então, você é doido, é o Palmeiras ou o Flamengo, não vai ser o Fluminense. Porque o chaveamento ajuda mais o Fluminense. Os clubes que estão do lado do Fluminense são grandes, mas não tem muita força no momento. Talvez se fosse o outro time, o que o Al Hilal tirou, né, o Manchester, talvez o Fluminense teria tido problemas. Mas eu achava que a chave para o Fluminense era melhor e dei esse palpite e, com todo respeito, acertei na cabeça, né? Agora, acho que o Fluminense vai passar ainda, eu acho que o Fluminense vai para a final desse trem. Você vai ganhar, não sei. Na minha opinião, a final vai ser Bayern e Fluminense ou Bayern e Chelsea. Essa vai ser a final. Um desses dois times vai jogar com o Bayern. Para mim, o Bayern vai para a cabeça também, é finalista desse campeonato. Um baita time, ok? Grande abraço para vocês. Acompanhe as programações do canal. Fui!